Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Então hoje é domingo, que todos venhamos a ter aí um domingo mais que especial e vamos estar aí dando continuidade no nosso estudo a carta aos Romanos, a segunda parte que eu prometi de trazer para vocês hoje. Amém? Peço licença para entrar na tua casa, no seu lar. Vamos elevar a Deus uma oração neste momento? Feche seus olhos aí onde você está. Senhor Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, em mais uma manhã de graça que o Senhor nos concede, Pai, de nós podermos acordar, de nós podermos contemplar a Tua grandeza, Pai, no sol que está presente lá fora. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, pedimos que a Sua presença seja manifestada nas nossas vidas, neste momento desse estudo, Pai. Que o Senhor venha abrir a venda dos nossos olhos, venha nos trazer, Pai, conhecimento, entendimento da Tua palavra através desse estudo, Senhor. Que o Senhor venha estar tocando no coração, Pai, de cada vida, de cada pessoa que vai estar ouvindo essa mensagem, esse devocional, Paizinho. E que cada um venha a ser tocado de maneira diferente, que cada um venha a ser tocado e venha sentir a Tua presença, o Seu amor grandioso por cada vida e por cada pessoa, Senhor. Em nome de Jesus, neste momento, Senhor, fica conosco, manifesta a Tua glória, a Tua presença, porque nada aqui eu posso fazer sem Ti, Senhor. Pai, a sabedoria vem do Teu santo altar, Pai. Senhor, eu nada de mim mesma tenho a oferecer, Senhor, mas tudo vem de Ti, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, Senhor. Então, neste momento, Senhor, fica conosco, Pai. Fala aos nossos corações, ministra aos nossos corações a Tua palavra, traz ela revelada através desse estudo, Pai. Em nome de Jesus, manifesta a Tua graça e a Tua presença, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, então, continuar. Então, a segunda parte de Carta aos Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos. Então, primeiramente, eu quero fazer uma retificação sobre algumas citações que eu fiz durante o estudo, tá? Da primeira parte, então, da Epístola de Paulo. Então, quando eu estava ali falando sobre o purgatório, né, a época ali da história da igreja, em que o purgatório foi algo ali criado, né, inventado pela Igreja Católica, porque o que a Bíblia cita? Ela cita o abismo, né? Lá em Lucas 16, 26, fala sobre o seio de Abraão e o Hades. Então, primeiro sobre a palavra Hades. Eu falei cemitério, tá? Então, peço desculpas, a palavra original do hebraico é Sheol, que significa sepultura, tá? Eu falei cemitério, mas é sepultura a palavra correta, tá? Algumas traduções bíblicas referem Hades como inferno, mas a tradução original do hebraico Sheol é sepultura. Amém? Quero trazer aqui para vocês dicionário da CPAD Wycliffe. Se vocês não têm esse dicionário, peço que vocês aí adquiram, porque esse dicionário é excelente para quem estuda a Bíblia. É gigante, eu ganhei da minha irmã, tremendo esse dicionário. Então, se você não tem, para quando você tiver dúvidas sobre algumas palavras bíblicas como o Hades, então tem aqui, tá? É tremendo esse dicionário. Então, se você não tem, adquira. Aqui, ó, palavra Hades está nesse dicionário aqui, tá? Então é daqui que eu tirei essa tradução. Então diz lá: assim a palavra Hades nessa citação do Antigo Testamento teria sido usada com seu significado hebraico original, isso é Sheol, que muitas vezes significa simplesmente sepultura. Amém? Então, tirando a dúvida, ó, dentro do dicionário. Amém? Então, nós temos que trazer aqui, né, o estudo com embasamento teórico. Então, eu indico para vocês esse dicionário para quem estuda a palavra de Deus, porque é tremendo esse dicionário. Não conheço nenhum outro dicionário que seja melhor que esse, mas provavelmente deve ter. Mas esse aqui foi uma grande bênção aí que eu ganhei da minha irmã aí, quando eu comecei a pregar a palavra de Deus. Faz anos que eu tenho esse dicionário e ele é muito bom. Amém? Continuando lá.
Segunda retificação. Segundo, sobre a origem então dos gigantes que eu comentei, né? Os chamados Nefilins. Citado lá em Gênesis 6:4, porque eu só falei está na Bíblia, mas não citei o versículo. Amém? Então agora estou citando o versículo. Então diz assim lá em Gênesis 6:4: havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e delas geraram filhos. No livro de Jó, filhos de Deus refere-se a anjos, né? Então, por isso que tem essa questão aí de que os filhos de Deus eram anjos. Também lá no livro apócrifo de Enoque, então, o livro de Enoque é um livro apócrifo, então não está na Bíblia Sagrada, tá? Porque é considerado um livro apócrifo. Cita a relação entre anjos e mulheres dando origem aos gigantes, ok? Mas isso são apenas citações, né? Não tem como a gente dizer que isso realmente aconteceu, tá? Então é só para citar a questão ali dos gigantes, porque esses anjos, né, podem ter sido colocados nesse abismo. Tem uma citação na Bíblia que fala do abismo e fala dos anjos, tá? Então só para trazer essa questão aí do que eu comentei na primeira parte do estudo sobre o Hades e sobre o abismo, tá? Então só para deixar bem claro essas duas citações em que eu não trouxe versículos bíblicos para citar, tá? Tanto sobre o Hades, né, que é palavra sepultura e não cemitério, e sobre a questão dos gigantes que eu comentei, né, que esses anjos aí que tiveram relação com as mulheres, eles estariam neste abismo, tá? Mas quando a gente estuda a Bíblia, ela não é como matemática, onde 2 mais 2 são 4, tá? Então muitas passagens são tratadas de forma literal, mas podem ser apenas simbólicas, tá? Então, por essa razão que eu tenho buscado aí, embasamento teórico, teológico, para realmente poder trazer aí um estudo profundo das Escrituras, amém? Como diz lá em 2 Coríntios 3, a letra mata, mas o Espírito vivifica, aleluia! Então é de extrema importância, né, essa junção do conhecimento teológico somado à revelação do Espírito Santo, né, para que seja bênção. Então só a letra ela mata, mas o Espírito vivifica. Então a gente precisa ter, de um lado, o conhecimento teológico, né, a teoria e o embasamento teórico, e do outro lado a gente precisa ter a revelação do Espírito Santo, somando tudo isso, essa junção que é bênção na nossa vida. Amém? Então sempre dando ouvido ao Espírito Santo, a revelação do Espírito Santo. Amém? Então, feitas as devidas retificações, vamos voltar então à segunda parte do nosso estudo Carta aos Romanos, Epístola de Paulo. Então, eu havia comentado então na primeira parte da Reforma Protestante, em que ela foi sintetizada em 5 pontos principais, né? Primeiro, somente a fé. Segundo, somente as Escrituras. Terceiro, somente a graça. Quarto, somente Cristo. Quinto, só a Deus dar glória. Eu havia falado no estudo somente a Deus dar graça. Então, às vezes a gente está gravando e sai algumas palavras, quando a gente vai ver a gravação, saiu uma ou outra palavra ali que era para você falar uma coisa e saiu outra. Amém? Então vamos lá, somente fé, somente as Escrituras, somente a graça, somente Cristo e somente a Deus dar glória. Então esses foram aí os 5 pontos da Reforma Protestante. Amém? Então Martinho Lutero, além dele trazer os fundamentos da Reforma Protestante, ele traduziu a Bíblia para o alemão, para a linguagem do povo. Então agora ali o cidadão comum, ele poderia ter acesso às Escrituras. Então o período conhecido como o período das trevas, ele foi marcado como o pior período da história da igreja. Por quê? Porque as pessoas estavam afundadas em uma profunda ignorância, né? Elas não tinham acesso ao conhecimento, nem ao conhecimento estudo convencional,
né? Muito menos as escrituras. Elas só conheciam aquilo que a igreja permitia que elas conhecessem, né? Então, no que diz respeito às escrituras, elas não possuíam conhecimento algum. Então, a reforma protestante trouxe conhecimento das escrituras às pessoas comuns, né? Por isso que esse período foi chamado o período das trevas, por causa da ignorância, da falta de conhecimento da palavra de Deus. Então, lá em João 8,32 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém, glória a Deus. Então, foi isso que a reforma protestante trouxe. O povo agora tinha acesso às escrituras, à verdade, à palavra de Deus, né? E através do conhecimento das escrituras da palavra de Deus, essas pessoas eram libertas das crendices, do paganismo, da mentira, da idolatria, dos seus pecados, da condenação. E assim elas podiam ser salvas por Cristo, né? Infelizmente, nos dias de hoje, o que tem acontecido, né? Somos uma geração de cristãos que tem acesso às escrituras, mas que permanecemos na ignorância. Por quê? Porque nós temos acesso à palavra, mas nós não buscamos esse conhecimento. Amém? Nós não temos aí uma leitura diária da palavra, né? Muitos não têm, né? Como diz lá em Mateus 22:29, errais não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. Amém. Então, uma igreja ignorante, ela é facilmente manipulada, tá? Por falsos profetas, por falsas doutrinas, por heresias. Por quê? Porque essa igreja não tem conhecimento, essas pessoas não têm conhecimento suficiente para discernir entre o certo e o errado, daquilo que é heresia e daquilo que é bíblico, do santo e do profano. Por isso eu convido vocês aí a mergulhar profundo na palavra de Deus, a meditar nela dia e noite. Amém? A palavra de Deus, ela traz vida e vida em abundância. Amém? Quanto mais você começar a meditar e mergulhar na palavra, mais sede, mais desejo você vai ter. Porque é tremendo o que Deus faz conosco através da palavra, né? Isso aconteceu com os pais da igreja, né? Quando começaram a mergulhar na palavra de Deus, principalmente na carta aos Romanos, eles foram transformados. Assim aconteceu com Santo Agostinho de Hipona, assim aconteceu com Martinho Lutero, assim aconteceu com John Wesley e com tantos outros homens, né? Que quando mergulharam verdadeiramente na palavra de Deus, foram convertidos, verdadeiramente foram transformados pela palavra. Amém? Então, por essa razão que o Espírito Santo me direcionou, né, a esse devocional, a carta aos Romanos. Porque o estudo da carta aos Romanos é um convite ao conhecimento. Amém? Então, vamos agora para uma visão panorâmica da carta aos Romanos. Então, é o tema da carta aos Romanos, está lá nos versículos 16 e 17, né? Principalmente no 17 lá, né? A saber que no Senhor a justiça de Deus é revelada como a solução à sua justa ira contra o pecado. A seguir, Paulo expõe as verdades fundamentais do Evangelho. Primeiro, ele destaca o fato de que o problema do pecado e a necessidade humana da justificação são universais, né? Isso se encontra lá no capítulo 1, do versículo 18 até o capítulo 3, versículo 20. Posto que tanto os judeus quanto os gentios estão sujeitos ao pecado e, portanto, sobre a ira de Deus. Ninguém pode ser justificado diante dele a parte do dom da justiça. Capítulo 3, versículo 24. Então, mediante a fé em Jesus Cristo. Capítulo 3, 21 ao capítulo 4, 25. Amém? Então, o que está dizendo aqui? Somos justificados mediante a fé em Jesus Cristo. Então, sendo justificados generosamente pela graça de Deus e tendo recebido a certeza de salvação. Capítulo 5. Então, o crente demonstra que recebeu o dom divino da justificação ao morrer com Cristo para o pecado. Isso Paulo cita lá no capítulo 6.
É liberto da luta com a justiça da lei, no capítulo 7. E é adotado como filho de Deus, recebendo nova vida segundo o Espírito, o que o conduz à glorificação. Capítulo 8, do 18 ao 30. Deus está levando a efeito o seu plano de redenção a despeito da incredulidade de Israel. Capítulo 9 a 11. E finalmente Paulo declara que uma vida transformada em Cristo resulta na prática da retidão e do amor em todos os aspectos da vida social, civil e moral da pessoa. Capítulo 12 a 14. Paulo, então, ele termina Romanos expondo os seus planos pessoais, no capítulo 15. Uma longa lista de saudações, pessoais, uma última admoestação e o fechamento da carta no capítulo 16. Paulo, em Romanos, então, levanta a questão da justificação, mas ele também levanta a questão da santificação, as quais se diferem uma da outra. A justificação, então, é um ato legal e definitivo de Deus, por meio do qual ele nos inocenta dos nossos pecados. Somos justificados por ele. E imputa sobre nós os méritos de Cristo. Glória a Deus por isso. Mas a santificação é um processo que ocorre durante toda a nossa vida. Então, durante toda a nossa vida, nós estamos nesse processo de santificação. Amém? Justificados já fomos pelo Senhor Jesus, Ele pagou o preço pelo nosso pecado na cruz do Calvário. Então já fomos justificados por Ele. Jesus fez justiça por nós, Ele foi justiça, Ele se fez justiça, Ele justificou ali, os nossos pecados. Mas a santificação é algo diário, Todos os dias nós precisamos buscar a santificação em Deus, no Senhor Jesus, através do sangue que Ele verteu naquela cruz, amém? Então a nossa santificação, ela é constante, ela é diária, amém? Concluindo então, o livro de Romanos é um livro extraordinário, e que pode mudar as nossas vidas, assim como mudou a vida dos pais da igreja, como Martinho Lutero, como Santo Agostinho de Hipona, como John Wesley, como tantos outros. Amém? Isso que a palavra de Deus, ela faz conosco. Ela nos transforma, ela nos vivifica. Amém? Por isso que eu te convido a você mergulhar profundo na palavra de Deus. Então, o livro de Romanos, ele é um livro extraordinário e que pode mudar a minha e a sua vida, Por isso nós devemos estudá-lo, nós devemos meditar, nós devemos mergulhar profundo na palavra, Principalmente agora na carta aos Romanos, aos quais eu estou trazendo os devocionais diários. Se você não tem acompanhado, procure acompanhar diariamente. Eu tenho trazido os devocionais segunda a sexta-feira. E no domingo eu procuro estar trazendo um estudo bíblico. Amém? Que você possa se apropriar de todas as bênçãos contidas nessa obra tremenda, nessa obra-prima, escrita por Paulo. Amém, glória a Deus. Espero que você tenha aí gostado do estudo e que seja bênção na sua vida, amém? E eu te convido a estar cada dia mais mergulhando profundo na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é algo tremendo e é algo que a gente não deve simplesmente ler por ler, mas a gente precisa entender, Então, buscar o conhecimento através da palavra é algo muito importante, amém? Então, busque esse conhecimento através de pregações, através de estudos, amém? Grandes pregadores aí como Lamartine, eu tenho feito o curso aí Panorama Bíblico, ao qual eu tenho aprendido muito. Fiz o curso, não consegui finalizar do Rodrigo Silva também, a Bíblia Comentada com Rodrigo Silva também é um curso tremendo para você aprender a discernir, a palavra de Deus, a meditar na palavra de Deus, a entender todo o contexto bíblico, porque não é apenas um versículo, precisa-se entender todo o contexto bíblico, todo o contexto da palavra de Deus. Então é muito importante a gente buscar estudos bíblicos, O reverendo também Hernandes Dias Lopes também,
é um grande teólogo aí que tem um grande conhecimento da Bíblia, tem estudos tremendo dele, tremendo, o estudo de Romanos também é riquíssimo dele. O pastor Paulo Júnior também é um grande estudioso também. Então são homens aí que trazem a palavra de Deus e que esmiuça a palavra para você através de estudos, através de pregações, e isso soma muito, isso enriquece muito, isso traz muito conhecimento para nós, e é isso que nós necessitamos, né? Porque a palavra ela diz: errais por não conhecer as escrituras, então nós precisamos conhecer. Então às vezes muitas palavras, como eu trouxe aqui o dicionário, é importante você ter o dicionário, porque o dicionário, palavras que você não entende, você vai para o dicionário e você consegue entender, né? Então é muito importante a gente buscar o conhecimento da palavra, entender a palavra. Amém? Glória a Deus. Que você tenha aí um domingo aí mais que abençoado, que o Eterno abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Amém? Tenha um dia grandemente abençoado e nós voltamos na segunda-feira com o devocional com Deus, à luz da palavra.